Olá, eu sou José Antônio Tesser Poloni e eu estou hoje conversando com o Dr. Nairo Sumita, que é médico patologista clínico, diretor do Serviço de Bioquímica Clínica da Divisão de Laboratório Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Ele é consultor médico em bioquímica clínica do Fleury Medicina e Saúde e diretor para a América Latina da UASPALM. Muito obrigado, Dr. Nairo, pela sua presença, por estar aqui conosco para essa conversa. E eu gostaria de fazer algumas perguntas sobre a sua participação nos congressos da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e no Congresso Mundial das Sociedades de Patologia e Medicina Laboratorial, que ambos ocorreram recentemente. O senhor coordenou um painel sobre promoção de conhecimento científico e conceitos de boas práticas em medicina laboratorial durante o Congresso das Sociedades de Patologia e Medicina Laboratorial, que ocorreu no Uruguai no mês de outubro, especificamente ministrando atividade sobre o projeto de recomendações da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. E de que forma esse projeto tem contribuído para a formação, para a promoção do conhecimento na área da medicina laboratorial. Olá, Poloni. Olá a todos que estão aqui nos acompanhando. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado pela Controlab, pela gentileza de me dar essa oportunidade de poder estar conversando com vocês. Bom, o projeto denominado Recomendações da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, ele surgiu na SBPCML no ano de 2009, né? E esse projeto tinha como objetivos, né, tinha como ideias principais a divulgação da especialidade em patologia clínica por meio de publicação de livros, né, acerca principalmente de dúvidas e problemas da rotina diária do laboratório clínico. Então, a ideia não era escrever um compêndio, um tratado, porque isso nós temos aí diversos livros de referência, né? E não era nenhuma intenção nossa escrever um tratado acerca de medicina laboratorial, mas discutir problemas do dia a dia, problemas da rotina laboratorial, que nem sempre, né, é encontrado facilmente nos tratados de medicina laboratorial, nos tratados de patologia clínica. E essa era a ideia que acabou se tornando uma realidade desde 2009. Para você ter uma ideia, Polônia, nós publicamos aí 10 livros, né, desde 2009 até 2022, com a participação de mais de 100 autores, né, em toda essa em todo esse projeto que se desenvolve e que vem sendo desenvolvido pela SBPCML. Inclusive, tivemos a honra da sua participação no livro sobre urina, né, que eu recomendo. Logicamente, o livro se chama Recomendações, então nós recomendamos, né, que os colegas acessem esse livro, que é um livro fabuloso, um livro fantástico, né, graças ao seu esforço e sua participação também. Então, nós publicamos até o momento, desde 2009 até 2022, 10 livros, né? Os colegas que participam dos nossos congressos, né, tradicionalmente, nós distribuímos gratuitamente esses livros durante o congresso e imprimimos ao redor de 5.000 exemplares por edição, e esse é distribuído graciosamente aos congressistas e aos sócios da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, e tem sido um grande sucesso, né? Recebemos muitos comentários positivos, as pessoas, os colegas, né, que militam na área laboratorial, todos os colegas, elogiam muito a iniciativa da SBPC em relação a esse projeto chamado Recomendações. Gostaria somente de elencar, né, alguns livros especificamente. Logicamente, temos uma recomendação específica sobre a realização dos exames de urina, que também foi um grande sucesso. É um livro que se tornou, muito desses livros, Poloni, para você ter uma ideia, se tornaram referências, inclusive, né, de órgãos governamentais, né? Então, eles referenciam esse livro numa série de
diretrizes, numa série de normas, numa série de legislações. Isso é um grande orgulho para a sociedade, né? Poder ter esta honra de ter estas obras como referência. Mas eu gostaria de citar aqui, Poloni, um livro que se chama, dentro das recomendações, que é A Coleta de Sangue Venoso. Esse é um dos primeiros livros que foram publicados. Esse livro, para você ter uma ideia, foi traduzido inclusive para o inglês, para o mandarim, né? Eu, particularmente, não tenho essa edição em mandarim, mas recebi a informação que foi traduzido para o mandarim, e é um livro extremamente útil, ainda muito atual, né? Que pode ser acessado diretamente através do portal, né, que é o site da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica Medicina Laboratorial, que é o www.sbpc.org.br, né? Então, a partir daí, entra na biblioteca virtual e esses livros podem ser baixados, o feito download graciosamente, sem nenhum custo, né, para qualquer colega da área que esteja interessado em ter esses livros. São verdadeiros livros acerca do assunto, como eu disse para você, né? Logicamente, existe a discussão teórica, mas muita discussão baseado nos problemas do dia a dia. E o último livro que nós lançamos, Poloni, é um livro chamado Recomendações da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica Medicina Laboratorial, chamado Boas Práticas em Laboratório Clínico, né? Então, discute-se diversos temas, né? E são temas assim, do dia a dia. Então, falamos sobre acreditação, nós falamos sobre qualidade, gestão da qualidade, nós falamos sobre pré-analítico, analítico, pós-analítico, e tivemos nesse livro uma participação muito importante do grupo da Controlab, né? Então, diversos capítulos falando sobre ensaio de proficiência, falando sobre a qualidade analítica, né? Então, um livro bastante completo que eu recomendo, né? Gostaria de convidar os nossos amigos, né, que estão aqui nos ouvindo, a baixar esses livros, né, e utilizar. Isso pode ser divulgado para todos, não há problema nenhum, o download é gratuito. Então, novamente, entra-se no site www.sbpc.org.br, que é o portal da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica Medicina Laboratorial. Ali, clicando na biblioteca digital, você tem acesso a todos esses livros e muito mais, né? Muitas outras publicações da SBPCML que você vai poder encontrar neste portal. Muito obrigado, Nairo, pela resposta e, de fato, essa iniciativa ela contribui fortemente para a área laboratorial, porque é uma maneira de se difundir conhecimento, compartilhar conhecimento, né? Tanto na forma física do livro ali durante o evento, durante o congresso, mas essa disponibilização gratuita no site, na biblioteca digital da SBPC, é extremamente benéfica para todos, porque se pode acessar e fazer o download em qualquer lugar que a gente estiver, né? Sim, sim. E pode utilizar esses materiais que são de excelente qualidade. Você sabe, só complementando, Poloni, que tivemos algumas edições traduzidas para o espanhol, né? Porque tivemos a grata satisfação de ter a colaboração de alguns colegas aqui da América Latina e nós traduzimos para o espanhol. Inclusive, esta última recomendação tem a versão, inclusive, e-book, né? Para aqueles que gostam de acessar através dessa ferramenta. Então, existe lá o arquivo, é só baixar e o acesso imediato. Isso também é interessante, né, Nairo, porque compartilhamento aqui com a América Latina, né, o Brasil um país de enormes dimensões, né, e aqui na América Latina a gente, por falarmos português, por vezes ficamos um tanto isolados, digamos assim, enquanto Verdade. existe uma integração, uma comunicação entre os outros países que têm o espanhol como língua mãe, né? Então, isso é muito interessante também ter essa tradução, é, possibilitar esse compartilhamento não só aqui no Brasil, mas em toda a América Latina. Então, uma segunda pergunta, né, durante o Congresso Brasileiro de Patologia Clínica, o senhor esteve envolvido em diversas atividades, e como, por exemplo, uma mesa redonda sobre o jejum.
nos laboratórios, onde foi abordado o tema interferentes pré-analíticos no jejum, de que forma se pode minimizar os interferentes pré-analíticos no jejum, Nairo? Poloni, esse é aquele tema que a gente pode ficar aqui o dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro, a vida inteira falando, né? E são questões que geram muitas dúvidas, né? E de fato, não existe uma regra para isto, né? Não existe uma regra para isto. Essa foi a conclusão que nós chegamos durante essa mesa redonda aqui. Só abrindo parênteses, né? O Congresso Brasileiro de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial foi realizado esse ano na cidade de Florianópolis, né? Bela cidade de Florianópolis, onde tivemos uma participação maciça, né? Foi o primeiro evento presencial após a pandemia e foi um grande sucesso. Lembrando que ano que vem o congresso será em São Paulo, né? E aqui já aproveito a oportunidade para convidar, né, os colegas a marcarem na sua agenda, né, a fecharem a sua agenda para o próximo congresso, né? Certamente, Boloni, um dos interferentes que causa grandes transtornos na rotina do laboratório clínico é a lipemia, né? É a lipemia. Eu, particularmente, nesta minha apresentação na sociedade, no congresso da SBPC, eu falei especificamente, né, como principal interferente, porque a lipemia é um problema que gera grandes transtornos, né, para o laboratório clínico, porque sabidamente pode vir a interferir, né, em praticamente a grande maioria dos métodos, né, seja nos métodos colorimétricos, nos métodos baseados na luz ultravioleta, seja na imunoturbidimetria, na imunonefelometria, ou seja, uma série de parâmetros laboratoriais, uma série de metodologias que podem sofrer com a presença de uma lipemia mais intensa, e também em algumas outras situações. Então, é muito comum, né? É clássico a tal da pseudo-hiponatremia por hipertrigliceridemia. Então, o paciente tem um triglicérides muito alto, né? E você tem falsamente um valor mais baixo, né, do sódio, né? Isso é clássico em medicina laboratorial. Então, de fato, ele é um fator, né, que dificulta sobremaneira, né, a realização de alguns exames laboratoriais, e isto, logicamente, existem as hipertrigliceridemias primárias, né, muitas vezes de causa genética, existem estas secundárias, e uma dessas secundárias é a questão da dieta, né? Se você for procurar na literatura, ele cita isso, ou seja, mudanças de hábitos alimentares, né, que podem induzir um quadro de lipemia, e esta lipemia pode interferir diretamente ou dificultar a dosagem de uma série de parâmetros laboratoriais, né? O que a gente nota, né, e isso é uma evidência, não diria nem evidência, mas uma percepção pessoal, é que com essa questão em que no Brasil, né, foi adotado a questão da não necessidade mais da obrigatoriedade do jejum de 12 horas para a coleta do perfil lipídico, né, a percepção é de que houve uma tendência às pessoas, né, que vão ao laboratório relaxarem um pouco, né? Desculpe, é um termo que estou usando errôneo, mas para todo mundo entender, né? Porque antes o paciente, o cliente, né, que é o laboratório, tinha sempre aquela ideia, não, tem que fazer jejum, tem que fazer jejum, né? E era classicamente a coleta de sangue realizada no período da manhã em jejum. Essa era a regra. E com estas diretrizes, né, que foram adotados tanto pela SBPCML como a Sociedade Brasileira de Cardiologia, Endocrinologia, a própria os próprios colegas nossos da SBAC, né, de análises clínicas, é pela não obrigatoriedade mais do jejum de 12 horas e o estabelecimento de valores de referência para triglicérides distinto para jejum e não jejum, né? Mas isto, voltando um pouquinho novamente, né, fez com que os clientes, os pacientes, né, relaxassem um pouco em certos cuidados, né, e com isso a gente percebe, é uma percepção bem sutil, mas a gente percebe de fato que houve um discreto aumento, né, da frequência de materiais lipêmicos, com uma lipemia mais acentuada, na nossa rotina laboratorial. De maneira geral, né, eu gosto muito de seguir, e logicamente isto não é uma diretriz, mas se você
for procurar na literatura, se discute muito isso, alguns cuidados que poderiam ser uma orientação ao paciente, né, aos nossos clientes, que é, por exemplo, não mudar hábitos alimentares, né? A gente sempre fala, segunda-feira é o pior dia para se coletar o exame, porque final de semana você muda hábitos, né? Você sai daquela sua rotina habitual. Então, é o que eu sempre falo, né? Dorme mais, come mais, bebe mais, né? Então, é natural isso no final de semana, muda-se os hábitos, e isto, logicamente, pode vir a alterar, né, para alguns pacientes, para alguns clientes, o nível de triglicérides e ter uma hipertrigliceridemia, por exemplo, né? Por isso, eu gosto sempre de orientar, né, quando converso com os colegas médicos que fazem a solicitação, eu falei, puxa, orienta o paciente. Não há problema se você decidir que não há necessidade de jejum, mas que pelo menos o paciente não mude hábitos alimentares, né? Um dia antes comer uma dieta mais rica em carboidrato, mais rica em gordura, não. Uma dieta habitual, normal, né? Isso é importante para que não haja essa alteração. Segundo, a prática de exercício físico extenuante 24 horas previamente à coleta de sangue. Hoje é muito comum as pessoas praticarem exercício físico de manhã, né? Antes de trabalhar, antes de iniciar suas atividades, mas o que a gente pede é sempre assim: olha, evite os exercícios físicos chamados extenuantes. O que é o exercício físico extenuante? Aquele exercício que você faz muito esforço, você fica cansado, você tem muita sudorese, né? Faça um exercício mais leve, não é proibido fazer exercício, né? Mas um exercício mais leve, ou eventualmente, se puder, até suspender, né? Para a gente não ter eventuais problemas com alguns parâmetros laboratoriais que podem eventualmente vir a sofrer alteração, em particular a lipemia e hipertrigliceridemia. E uma outra questão também, né, controversa, mas que a gente costuma orientar, é não ingerir bebida alcoólica 72 horas antes, previamente à coleta de sangue, né? Então a gente vê essa orientação em diversos compêndios, né, mesmo na literatura, porque que o álcool ele é um agressor, né, hepático, ele agride o fígado e muitas vezes o organismo responde a essa agressão produzindo, né, aumentando o nível de triglicérides na circulação. Então, pequenas orientações, né, simples, né, que não vai matar ninguém, mas que pode em algumas situações evitar, né, grandes transtornos para o laboratório. Então, foi em si em resumo, né, a minha discussão em relação aos interferentes pré-analíticos, né, em relação à questão do jejum. Não esquecer que a gente sempre fala, né, o diagnóstico de diabetes através da dosagem de glicose ainda exige um jejum de 8 horas, né? Então, não para aquele paciente que já é diabético, muitas vezes o médico não faz muita questão que haja um jejum obrigatório de 8 horas, mas quando estivermos diante de um paciente que está em fase, né, há uma suspeita diagnóstica que ele pode estar desenvolvendo diabetes mellitus, é obrigatório, isso por diretriz universal, digo universal porque isso é adotado no mundo inteiro, né, um jejum de 8 horas para a coleta de glicose em jejum para o diagnóstico do diabetes. Obrigado, Nairo. Tudo gira em torno de uma boa informação passada, orientações, né, passadas adequadamente para o paciente, que ele consiga compreender o que ele precisa fazer, o laboratório ter procedimentos documentados de como proceder com a amostra diante de uma circunstância ou outra, né, e ter todos os processos bem claros para todos os profissionais, com certeza se consegue trabalhar adequadamente com amostra de jejum, amostra sem jejum, né? Então a gente pode ter uma boa sistemática de trabalho. Eu concordo totalmente com o que o senhor falou em termos de o paciente relaxou porque o jejum era uma questão, assim, parecia que era algo de outro mundo, assim, para a pessoa ter que ficar algumas horas sem comer, né? Lembrar, né, Poloni, e isso também a gente sempre diz, acima de 14 horas a gente contraindica a coleta, né, de jejum, porque após 14 horas a pessoa, nós entramos em estado de catabólico, né, ou seja, entramos em estado de jejum mais intenso e o organismo responde produzindo triglicérides, é interessante isso, né, então não é incomum o paciente em jejum muito prolongado, né,
muitas vezes acima de 14 horas, começar a apresentar hipertrigliceridemia, né? Então, não pode nem ser não pode ser nem de um lado nem de outro, nem 8.800, né? Então, existe, de fato, um intervalo, vamos dizer, um intervalo, não diria ideal, mas um intervalo aceitável, e geralmente, né, eu particularmente oriento um jejum de 3 ou 4 horas, que é o tempo que leva, né, após uma refeição, por exemplo, né, a realizar-se a digestão, a incorporação dos nutrientes no organismo. Então, 3 ou 4 horas de jejum seria recomendável, mas isso, logicamente, não é obrigatório. Perfeito. E, Nairo, uma última pergunta, e na realidade o senhor já fez o link para ela durante a pergunta 2, né? E a pergunta 3 é: quais as percepções do senhor sobre estes dois eventos, uma vez que estamos retomando a presencialidade nestas atividades? Olha, Poloni, esse é um ponto importante aqui, não vai deixar de ser uma propaganda, né? Já convidando os colegas para os próximos congressos. Então, tivemos a honra de receber aqui na América Latina, né, América do Sul, o congresso da Associação Mundial das Sociedades de Patologia e Medicina Laboratorial, na sigla inglesa, né? Chama WASPAL, WASPALM, WASPAL, né? Essa sigla em inglês, mas traduzido para o português, é uma associação mundial de sociedades de patologia e medicina laboratorial. Então, o que é isso? É uma sociedade que congrega as sociedades de patologia, os nossos colegas da anatomia patológica e da medicina laboratorial. E este congresso, né, ele costumava acontecer a cada 2 anos, né? Era bianual, né? Mas, em função da pandemia, se tornou temporariamente, né, um evento anual, né? Então, tivemos agora na cidade de Punta del Este, no Uruguai, o congresso, né, que é considerado, né, vamos dizer, no jargão aqui da medicina laboratorial, o congresso mundial, né, e ano que vem, possivelmente, nós teremos um outro congresso, ainda o local não está 100% definido, mas possivelmente nós teremos um congresso e faremos essa divulgação, né, divulgação ampla, tanto pela SBPC, a própria Controlab, que participou, né, com o stand, foi muito procurado. A Controlab já é uma entidade, né, já é uma entidade muito respeitada na América Latina. Muitos países participam dos programas de ensaio de proficiência, do programa, né, de ensaio de proficiência, programa de indicadores, utilizam-se de várias ferramentas disponibilizadas pela Controlab, e tivemos a honra de ter a Controlab participando desse congresso em Punta del Este, no Uruguai, inclusive fazendo simpósios, né, fazendo uns workshops, onde eu fui também, né, agradeço a Controlab pela oportunidade. Falamos um pouquinho sobre indicadores na fase pré-analítica, né, e tivemos outras apresentações, e foi extremamente concorrido, né? Então, mostrando a importância da Controlab hoje na América Latina, com o programa, principalmente Ensaio e Proficiência, programa de indicadores, logicamente, né, outros produtos de educação continuada que a Controlab oferece, né? O congresso da SBPC, como nós falamos, né, Polônia, aconteceu, então, na cidade de Florianópolis, né, foi um congresso muito concorrido, tivemos muitos participantes, provavelmente muitos dos colegas que estão nos ouvindo participaram, né, desse congresso, o primeiro congresso desde após o último que tivemos em 2019, presencial. E é interessante que nós achávamos que com a vinda, né, da videoconferência, né, que é esse instrumento extremamente útil que nós estamos utilizando, que esses congressos virtuais iriam se extinguir. Muito pelo contrário, né, as pessoas gostam de estar presentes, né? É algo assim impressionante, porque é a oportunidade de você encontrar os amigos, rever os amigos, colocar as conversas em dia, né? Existe uma parte social muito intensa nesses congressos, mas principalmente as pessoas gostam de encontrar pessoas, né? Encontrar seus amigos, conhecer pessoas,
estar lá conversando com os professores, fazendo pergunta. Então, o congresso presencial, isso é algo que, de fato, não vai acabar tão cedo. Se é que um dia vai acabar, não vai acabar, né? Ele faz parte, né, vamos dizer, da programação de praticamente todas as pessoas que militam, em particular na área laboratorial. E, logicamente, né, já convidando todos vocês, né, que estão nos ouvindo para o congresso do ano que vem, que vai ser aqui na cidade de São Paulo, né, entrando no site da SBPCML, você já tem algumas informações a respeito, né, e convido todos para participar desse congresso que vai ser tão bom, né, tão bom ou melhor ainda que esse congresso de Florianópolis. Obrigado, Nairo. De fato, eu concordo, os eventos presenciais, eles têm o seu um apelo próprio, né? Os eventos online, essa possibilidade que nós estamos fazendo nesse momento, né, de gravar uma entrevista assim, é com certeza uma ferramenta que está sendo amplamente utilizada, é extremamente útil, mas todo mundo gosta de se encontrar, né? O próprio congresso é congraçar, né? Encontrar com outras pessoas e esse encontro presencialmente, ele de fato é diferente para todos. Essa aproximação, ela favorece muito as interações, as trocas, e a parte social, ela é extremamente importante também nos eventos, porque é o momento onde todos estão mais relaxados para conversar de maneira mais livre, sem aquela questão de é o palestrante, é o doutor, ali se aproxima e se consegue muitas vezes uma interação que rende frutos belíssimos posteriores, né? Então, os momentos presenciais são extremamente valiosos. Então, Nairo, eu agradeço imensamente a participação do senhor aqui nessa nossa conversa. Foi um prazer enorme, é sempre muito bom conversar com o senhor e futuramente espero poder novamente conversar e encontrar com o senhor em outros momentos, outros eventos. Obrigado, Poloni, obrigado a Controlab, né, pela oportunidade de estarmos conversando. A Controlab que sempre apoiou as atividades da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, onde eu tive a honra de, durante aí mais de 10 anos, né, ser o diretor científico. Atualmente eu exerço o cargo de presidente regional aqui da SBPCML de São Paulo, capital, mas agradecer a parceria da Controlab, né, e, logicamente, agradecer a você, Poloni, pela oportunidade, e agradecer a todos que estão nos acompanhando, né? E estamos sempre à disposição naquilo que pudermos ser úteis. Muito obrigado. Muito obrigado, Nairo.